Citroën nunca foi uma marca de grande volume aqui no Brasil, mas isso está prestes a mudar com essa nova geração do C3, feita no Rio de Janeiro, em Porto Real. Está chegando às lojas e hoje eu vou mostrar para vocês todas as novidades que esse modelo traz aqui no Brasil. Para começar, esquece aquele C3 que a gente conheceu na década passada aqui no Brasil. Esse novo C3 é um outro carro, ele é bem mais moderno por fora e agora ele traz uma linha de SUV, né, com ângulos de entrada maiores, uma altura bem alta em relação ao solo, e ele vai atacar principalmente os carros 1.0 Flex com câmbio manual. Essa versão que está aqui do meu lado é a First Edition, a edição de lançamento do novo C3, ela que vai ter 2.000 unidades disponíveis agora no lançamento do carro. Vem nessa cor azul de lançamento e nesse modelo aqui a gente tem motor 1.6 Flex e câmbio automático de 6 marchas. Bom, vamos falar um pouco do design, afinal de contas, o novo C3 é muito diferente do modelo anterior que foi vendido no Brasil. A gente está falando aqui de um carro agora com uma proposta SUV, então quando a gente olha para ele, ele é bem alto, bem vertical e ele tem ângulos de entrada e saída bem grandes e também uma altura em relação ao solo bem interessante. O visual é um dos pontos fortes do novo C3, né? A gente tem essa cara bem moderna, né? Essa dianteira bem marcante, principalmente por esse estilo, olha, que é o novo estilo da marca Citroën, que conecta aqui a grade do duplo chevron aos faróis e as luzes diurnas de LEDs. Um detalhe interessante nessa nova geração é a carroceria aqui, que ela tem umas esculturas bem marcantes. A gente vê aqui esse vinco no capô e também, olha, tem esses detalhes em cores que contrastam aqui no para-choque, nas laterais. Isso é bem característico da marca Citroën. Aqui na lateral dá para ver bem o quanto o novo Citroën C3 cresceu. Ele está bem mais alto, inclusive mais alto do que rivais diretos como Chevrolet Onix e Hyundai HB20. E nessa versão aqui, First Edition, a gente tem aqui esse badge na lateral das portas, tem aqui os espelhos retrovisores e esse detalhe aqui dos air bumps da Citroën. E também temos aqui a roda de liga leve que tem 15 polegadas. Outro detalhe aqui é essa linha de cintura, olha, bastante alta. E aqui, ó, teto colorido biton, ele vai ter opções de pinturas em preto e branco. Aqui na traseira a gente vê que o design continua bem simples, limpo, né? As lanternas são até um pouco mais discretas que os faróis, mas a gente tem aqui um design bem vertical mesmo, bem de utilitário esportivo. Aqui na tampa traseira a gente vê o emblema First Edition de novo e olha, o trunfo desse novo C3 é o porta-malas, ele que tem 315 litros, é um dos maiores bagageiros da categoria. Bom, dois detalhes aqui que a gente tem é a altura elevada aqui do vão do porta-malas para inserir objetos e essa parte aqui que une o para-choques no acabamento preto também é um pouco diferente do que a gente vê nos outros carros dessa classe. Assim como o porta-malas, a cabine também é um outro destaque no novo C3, ela é bem ampla e eu vou mostrar um pouquinho para vocês, vamos lá. Aqui no banco traseiro, então, nós temos bastante espaço para essa categoria hatch compacto, né? Vão de pernas, de cabeças aqui muito bom e a sensação é que cabem 3 adultos com conforto. Outro detalhe aqui dentro são essas duas tomadas USB que hoje em dia são cada vez mais essenciais. Passando aqui para o banco do motorista, e a primeira impressão é de um carro mais moderno, né? Principalmente pela tela multimídia de 10 polegadas, que fica aqui em destaque no topo do painel, e ela tem espelhamento sem fio com Android Auto e CarPlay. Então aqui a gente tem, olha, um visual descolado, né? Por dentro tem essa moldura colorida aqui, ela pode ser azul metálica ou prateada, só que tem alguns elementos que são um pouco simples demais, até na comparação com o C3 antigo, né? O principal deles a gente vê aqui atrás do volante
é o quadro de instrumentos, uma tela bem pequena e monocromática. Outro detalhe aqui que chama atenção pela simplicidade são os comandos do ar-condicionado, né? São realmente muito simples, de um carro de entrada, e até mesmo aqui a alavanca do câmbio nem parece a alavanca de um câmbio automático. O volante desse carro na versão First Edition, olha, tem revestimento em couro, mas ele também é bastante simples, né? Ele lembra um pouco aqui o volante do C4 Cactus. Então a gente tem aqui uma cabine realmente muito simples. Algumas pessoas podem se decepcionar com isso, porque vê o visual externo bem moderno, né? E entra aqui e basicamente a gente tem acabamento em plástico duro. Mas é a estratégia desse novo C3 que vem com preços mais agressivos e com uma relação custo-benefício mais interessante. Então a gente tem algumas coisas aqui que realmente chamam atenção pela simplicidade, né? O volante, por exemplo, olha, não tem ajuste de profundidade e ele é daquele tipo que despenca quando você solta. Outro detalhe são os vidros traseiros, né? O acionamento é por aqui, olha. São dois botões nesse console entre os bancos, como eram os carros franceses uns anos atrás. E a gente também tem, olha, os comandos do retrovisor aqui no painel, no cantinho, quer dizer, são coisas que ajudam a reduzir o custo do carro. Aqui embaixo na descrição vocês encontram todos os preços, versões e detalhes técnicos desse novo C3. Agora vamos dar uma volta, né, e ver como é que ele anda. Estou aqui agora acelerando o novo Citroën C3 na versão topo de linha 1.6 com câmbio automático de 6 marchas. O carro tem nessa versão até 120 cavalos, quase 16 kg de torque. O desempenho é muito interessante porque o novo C3 é um carro leve, pouco mais de 1000 quilos, 1 tonelada. Então ele anda muito bem nessa versão. E aqui por dentro a gente tem um ambiente um pouco diferente, bastante vertical, né? O espaço interno aqui é bem vertical. Ele tem essa pegada, essa atitude SUV que a marca está anunciando, né, nesse lançamento. E realmente aqui por dentro o espaço interno é um destaque, né? Em movimento o carro também agrada porque é leve, tem um rodar leve e ao mesmo tempo acelera bem aqui com o motor 1.6. Pontos negativos aqui à primeira vista, talvez uma simplicidade aqui em alguns elementos da cabine, né? A gente tem aqui principalmente o painel de instrumentos, é uma tela monocromática ali, preta e branca, bem pequenininha. É um painel muito simples, até muito mais simples do que o padrão que a gente vê nessa categoria de hatchback compacto. Mas, pelo menos aqui dá para falar que a multimídia ficou muito bem destacada, né? Ela que vai ser a maior tela que a gente tem nessa categoria. Então são 10 polegadas, já tem a conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. Então, em termos de conectividade, é um ponto forte desse novo C3. De resto aqui, olha, vai ter gente que vai estranhar, por exemplo, entrar num carro que deve ficar na faixa de 100 mil reais e se deparar, por exemplo, com comandos aqui do ar-condicionado bem simples, né? Um ar-condicionado analógico, parece de um carro de entrada, bem básico, mesmo nessa versão mais cara. E a gente tem também, assim como padrão, bancos mais simples, todo o interior em si é um pouco mais simples do que a gente costumava ver, por exemplo, em gerações anteriores do C3. Direção aqui é bem leve, tá bem ajustada. O carro é alto, então ele tem essa sensação de altura realmente muito marcante aqui. A suspensão, por ser alta, uma das mais altas dessa categoria, também entrega essa maciez, essa robustez quando pega lombada, valeta, né? Então a gente tem aqui um carro realmente um hatch, né? Mas com uma altura e um porte já de um SUV. Inclusive na apresentação técnica desse carro, a Citroën mostrou ali um comparativo com alguns concorrentes, né? A marca não quis ficar falando quais concorrentes são esses, mas a gente já sabe. A gente está falando do Chevrolet Onix, do Hyundai HB20, que são
modelos aí com motor 1.0 que vendem em grande volume. Vamos falar um pouquinho dos motores, afinal, o novo C3 tem uma opção inédita para ele, motor 1.0, de origem Fiat Firefly, 3 cilindros. Esse motor também foi lançado recentemente no 208. Ele tem 75 cavalos e 10 kg de torque. Mas aqui nessa versão que a gente está testando hoje, ele está com motor 1.6 de origem PSA, com o câmbio automático de 6 marchas. E esse conjunto, então, é um conjunto mais interessante, mais pujante, mais forte, né? Com até 120 cavalos e 15 kg de torque. Mas a grande aposta de vendas realmente é a versão 1.0 Flex, com câmbio manual de 5 marchas. Ela que vai ter 3 opções nesse novo C3 e também temos as 2 opções de topo com motor 1.6. Esse carro que está chegando às lojas agora, com preços bem agressivos, e ele pretende aumentar de forma expressiva o volume de vendas da Citroën aqui no Brasil. Para chegar nesse preço competitivo, a Citroën teve que abrir mão de alguns itens no novo C3. Acho que o destaque negativo aí são os 2 airbags frontais, né? Eles são obrigatórios por lei aqui no Brasil, mas a maioria dos concorrentes diretos já oferece 6 airbags na cabine. E a gente tem, por outro lado, alguns itens interessantes, como é o caso do controle eletrônico de estabilidade e o controle de tração, que são de série nesse modelo em todas as versões. Nesse primeiro contato, então, o novo C3 surpreende em design, espaço interno, tamanho do porta-malas e até mesmo nos ajustes de suspensão e direção, e desaponta um pouco ali na cabine pela simplicidade do projeto. E você, o que você achou desse novo C3? Comenta aqui embaixo nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like e se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar todos os vídeos do Jornal do Carro. Até a próxima, valeu!